Vamos lá para a primeira aula de física, começando com a introdução. O que a física estuda? Na primeira parte, vamos entender o que a física estuda. A física, ela se preocupa ali em representar os fenômenos naturais, né, baseado em observação e experimento. O objetivo é descobrir como as coisas funcionam a fim de prever fenômenos e desenvolver tecnologias. Por exemplo, os trovões, o homem começava a olhar para os fenômenos da natureza, né, o arco-íris, e o som, né, o volume das coisas, e começava a pensar como que isso tudo funciona, né? Como que isso funciona de verdade? E aí, a partir de observação, estudos, fazendo experimentos, ele foi desenvolvendo aí a física, tá certo? Então, os movimentos de corpos celestes, estudado pela gravitação universal, é, teorias de relativismo, né? Então, temos aqui também o som, como que ele se propaga, o movimento dos corpos, por que que os corpos caem. Então, de acordo com o que a gente estuda na física, a gente descobre que tem algumas áreas, né? Então, por exemplo, quem começou a estudar a luz foi chamado de ótica. Quem começou a estudar o som, a parte da física que começou a estudar é a chama acústica. Quem estuda o calor, termologia, a mecânica estuda os movimentos e o eletromagnetismo estuda a eletricidade e o magnetismo. A visão mais unificada moderna não é como se fosse uma física nova, mas é uma visão mais abrangente que eles tentam unificar, porque eles queriam fazer uma física que unisse todos os sistemas. Então, Albert Einstein, ali partindo da relatividade, a partir do século XIX, ela é chamada física moderna, as descobertas, né? Então tem o relativismo de Einstein e tem a mecânica quântica, né? Que é do quantum, que é das partes menores, pequenas. Aí eles queriam unir as partes maiores, macro e micro, numa física como se fosse uma física completa. E ainda não conseguiram, né, fazer essa união, mas estão em busca disso. A parte 2 daqui da matéria. Como que a gente mede as grandezas físicas? Por exemplo, como que eu vou medir um calor ou calorias de quanto ingeriu numa refeição? Por exemplo, você almoçou, você jantou, a sua última refeição. Quantas calorias você ingeriu? Como que eu faço para medir isso? Como que eu vou medir quantos metros uma formiga percorre por minuto? Qual a velocidade da luz? Então, essa dificuldade, essa necessidade em medir grandezas nos leva a uma medida padrão. A gente tem que padronizar algumas medidas para tentar formalizar isso. E algumas grandezas são ditas como fundamentais, como o comprimento, o tempo, a massa, a intensidade da corrente elétrica, a temperatura. Então, foi criado um sistema internacional que funciona como uma lei científica, né, que é utilizado como parâmetro para a gente padronizar e entender o tamanho das coisas. Então, temos o sistema internacional, que ele coloca algumas grandezas mais comuns aqui. Eu coloquei até essa tabela para a gente entender, né? Se a gente pegar aqui o metro, né? O, Se eu for olhar essa tabela, o comprimento aqui, ele é dado no sistema internacional como metro e o símbolo é o M. A massa, que não é o peso, é massa, a massa é dada em quilograma, que é esse kg aqui, e é um K minúsculo. Eu vejo às vezes algumas pessoas fazendo assim, ó, um K maiúsculo e um G minúsculo. Não é. São os dois minúsculos, os dois pequenos. Tempo é dado em segundos, um S minúsculo. O ampere é uma letra maiúscula grande com A. O Kelvin da temperatura na termodinâmica, ele é dado pelo K maiúsculo. O mol, que é o número de moléculas, né, quantidade de substância, ele é escrito mol mesmo.
E a candela, que é a intensidade luminosa, é o CD, que é minúsculo também, tá certo? E dependendo do que eu tô trabalhando ali, eu tenho múltiplos e submúltiplos. E como que isso é feito? Por potências de 10, multiplicando por 10. Então, alguns nomes aqui vocês já ouviram falar, principalmente às vezes quem é mais antigo, ouvia rádio, ouvia falar não sei quantos megahertz. Não sei se vocês já ouviram falar, megahertz, é, terabyte, muito utilizado hoje na informática, gigabyte, hectares. Ah, ó, a minha terra tem tantos hectares, o fazendeiro, né? Então, esses nomes aqui estão no nosso dia a dia. Talvez esse decâmetro aqui não seja muito familiar, mas ele é utilizado. O decibel, que é intensidade de volume, desse 10, né? Desse. Aí aqui estão os prefixos, né? Que eu estou utilizando aqui: hecta, giga, tera, mega, quilo, deca, centi, que é centímetros, né? Então, ó, centímetros é dividir por 100. Se você olhar aqui, ó, isso aqui é o mesmo que dividir por 10 ao quadrado. Todos esses negativos aqui, ó, -1, -2, -3, -6, -9, -12, quer dizer que você está pegando uma potência ali e está dividindo ela, um número e dividindo ele por esse valor. Por exemplo, se eu tiver 100 metros, é o mesmo, se eu transformar metros em centímetros, vai ser o quê? Um metro, ó, um metro, ele tem 100 centímetros, não é isso? Então é o mesmo que eu pegar esses 100 aqui tem 100 centímetros, esse 100 e multiplicar por 100 centímetros. Então 100 vezes 100 vai dar 10 elevado à quarta centímetros. Isso daqui eu transformando metros em centímetros. A gente vai fazer alguns exercícios mais para frente para entender melhor. Mas, por exemplo, mililitros, milimetros, microscópio, nanotecnologia, que vem, o nanotecnologia quer dizer que a tecnologia está nessa unidade aqui, de 10 a -9. Então ela atinge valores muito pequenos. O microscópio, né? A gente consegue ver as coisas na unidade micro, que é o mesmo que 10 a -6. Então quer dizer que nós estamos tratando de coisas menores. Picosegundos é utilizado aí na informática. Então, todos esses múltiplos e submúltiplos aí nós vamos utilizar. A princípio, gravem aqui a simbologia, que é importante, ó, a gente prestar atenção. O tera é 10 elevado a 12, o giga é 10 elevado a 9, o mega 10 elevado a 6, o quilo 10 a 3, o hecta 10 ao quadrado, o deca 10 elevado a 1, o deci é o Dzinho só aqui, 10 elevado a -1, o centi é 10 elevado a -2, o mili 10 elevado a -3, o micro 10 elevado a -6, o nano 10 elevado a -9 e o pico 10 elevado a -12. Então é bom a gente prestar atenção aqui nessas unidades, cada uma delas, prestar atenção na simbologia. Porque, por exemplo, se eu tiver quilograma, se eu tiver newton, às vezes a unidade é newton, eu posso escrever quilo newton, eu posso escrever giganewton, meganewton. Então eu posso escrever subunidades, né? Submúltiplos ali, esses valores. Aí a parte 3, vamos fazer exercício de fixação para vocês entenderem. Então, como que eu vou converter esses elementos aqui? Por exemplo, quilômetro, eu vou transformar tudo em metro aqui. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? O
o quilômetro, esse K aqui, ele é o mesmo que 10 elevado a 3 na tabela. Com o tempo, utilizando bastante, você vai decorar. Se a gente olhar aqui na tabela, ó, o quilo representado pela letra K é 10 elevado a 3, que é 1000. Então, se eu voltar ali, então esse K aqui eu vou transformar em 10 elevado a 3. Então, eu vou pegar 11 e vou multiplicar por 10 elevado a 3. Isso aqui vai ficar em metros. Então, 11 vezes 10 elevado a 3, 11.000 metros, que é representado pela letra M. Os centímetros, como que eu transformo em metro? Aqui, tá vendo? O cm, os centímetros aqui. Se eu voltar lá em cima, nessa tabela aqui, a gente usou o 10 elevado a 3 para o quilo. E os centímetros tá aqui, ó, 10 a menos 2, ó. Centímetros é o Czinho, tá certo? Então é 10 a menos 2. Então o que que eu tenho que fazer aqui com os centímetros? Eu tenho que fazer 15 vezes 10 a menos 2, vai ficar em metros. Então é o mesmo que eu dividir por 100, não é? Essa aqui é uma propriedade. Quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho a propriedade da potência que me diz o seguinte, que se eu tiver um expoente negativo, se eu tiver uma letra A, um expoente negativo, eu inverto, e aí isso daqui vai ficar elevado a um expoente positivo. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, 15 vezes 1 sobre 10, porque se não tem nada embaixo do 10 é 1, elevado ao quadrado. Então, isso aqui é o mesmo que 15 dividido por 100, que é o mesmo que 0,15 metros. Estou transformando centímetro em metros. Então, 15 centímetros é o mesmo que 0,15 metros. E aqui, desse milímetro, a mesma forma que eu apliquei aqui, eu vou aplicar no milímetro. Milímetro, quando eu vou lá na tabela, o mili é 10 a menos 3. O centímetro é 10 a menos 2. E o milímetro é 10 a menos 3. Aqui, ó, o mili. Milímetro. Milímetros. Então, utilizando a mesma coisa aqui, o milímetros é 10 a menos 3. Então, eu pego e faço 3 vezes 10 elevado a menos 3. O expoente está negativo, eu não posso trabalhar com ele assim. Eu tenho que inverter e ele vai ficar positivo. Então, 10 é o cubo. Então, isso aqui é o mesmo que 3 dividido por 1000, que é o mesmo que 0,003 metros. Isso aqui, ó, 3 milímetros. Então, isso aqui, 3 milímetros em metro, é o mesmo que 0,003 metros. Voltando aqui, vamos resolver agora os exercícios quando eu envolvo aqui uma unidade diferente aqui no expoente. Antes eu estava fazendo com o expoente elevado a 1, por exemplo, quilômetro elevado a 1, centímetro elevado a 1, milímetro elevado a 1. Agora, quando é ao quadrado, a gente vai usar para facilitar a regra de 3. Então, quando eu tenho... Primeiro eu tenho que saber as relações. Eu sei que 1 decímetro é o mesmo que 10 elevado a menos 1 metros, que é o que está aqui, ó, na tabela. 10 elevado a menos 1 metros, que é o expoente, certo? Decímetros. Quando eu tenho dessa forma aqui, o que eu preciso fazer agora? Eu sei que 10 elevado a menos 1 metros, se eu elevar ao quadrado, olha o que vai acontecer. Porque agora eu estou trabalhando em quadrado, né? Se eu transformar em quadrado, vai ficar assim, ó.
1 decímetro ao quadrado vai ser o mesmo que 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Por quê? Pela propriedade da potência, quando eu tenho uma base elevada a um expoente e elevada a outro, eu multiplico esses expoentes. Então, menos 1 elevado a 2 vai ser o menos 2 metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Então, agora eu já sei quanto que vale 1 decímetro quadrado em metro quadrado. Agora, e se for 3 metros quadrados? Quantos decímetros eu tenho? E aqui eu faço uma regra de 3, tá certo? Então, por regra de 3, a gente encontra esses valores multiplicando aqui em cruz. Então, vai ficar 3 vezes 1. Eu vou colocar as unidades inicialmente, porque a gente vai cancelar elas. 3 metros quadrados vezes 1 decímetro quadrado vai ser igual a x vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Aqui eu tenho de um lado metro quadrado e de outro metro quadrado. Eu vou simplificar dividindo os dois lados por metro quadrado. Eu posso fazer isso, que vem lá da matemática base, porque eu tenho um sinal de igual. Tudo que eu fizer de um lado eu fizer do outro, não vou alterar a equação. Então, se eu dividir os dois lados por metro quadrado, isso aqui vai simplificar e vai sobrar só o decímetro quadrado. Vai ficar 3 decímetro quadrado é igual a x que multiplica 10 a menos 2. Agora, eu vou dividir os dois lados por 10 elevado a menos 2, que comumente falam passa dividindo, né? Então, se eu dividir os dois lados por 10 a menos 2, vai ficar assim, ó. 10 a menos 2 é o x. Só que aqui eu posso melhorar ainda, né? Eu posso passar esse menos 2. Lembra que eu inverto? Quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto. Então, para ele ficar positivo, aqui é 10 sobre 1, não é isso? Aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. Quando eu inverter, vai ficar 10 ao quadrado vezes decímetro quadrado é o valor do x. Esse 10 ao quadrado aqui, o que que acontece? Se eu inverter aqui, vai ficar assim, ó. 3 decímetro quadrado sobre 1 elevado a 10 ao quadrado, para eu deixar ele positivo. Como eu tenho divisão de fração, eu tenho que manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, 10 ao quadrado sobre 1. Foi o que eu fiz aqui. Eu fiz todas essas etapas aqui. Então, é o de cima dividido pelo de baixo. O de baixo eu deixei o expoente positivo invertendo, 10 ao quadrado. E aí, para eu resolver essa divisão de duas frações, eu mantenho o numerador e pego o denominador e multiplico por ele invertido. O 1 vai para baixo e o 10 ao quadrado vai para cima. Tá certo? Então, aqui vai ser 300 decímetros quadrados. É a transformação. Então, se eu tiver 3 metros quadrados, se eu quiser em decímetros, seria 300 decímetros quadrados. Certo? Eu vou apagar aqui porque a gente vai precisar fazer mais exercícios aqui e eu vou precisar de espaço, mas você pode pausar e olhar com calma para entender, porque eu vi em metros quadrados e agora a gente vai resolver metro cúbico. Aqui a gente transformou metro em decímetro, agora a gente vai transformar milímetro em decímetro cúbico. Milímetro cúbico em decímetro cúbico. Então, o que que acontece aqui? 1 milímetro é o mesmo que 10 a menos 3 metros. E eu também sei que 1 decímetro é 10 a menos 1 metros. Como que eu faço para transformar primeiro os milímetros em decímetros? Vamos fazer aqui. 1 milímetro é o mesmo que 10 a menos 3 metros.
E em decímetro, eu não sei quanto que vale. Aí eu sei que 10 a menos 1 metros é 1 decímetro. E eu não sei quanto que vale em milímetros. Não é isso? Eu tenho que transformar milímetro em decímetro. Então, por regra de 3 aqui, ia complicar a gente para resolver. O que que eu posso fazer aqui agora? Eu posso transformar tudo em metros, porque aí eu tenho uma unidade em comum, que é o metro, e aí eu relaciono os dois. Então, 1 milímetro, vamos colocar assim, ó, para ficar mais fácil. 1000 milímetros é 1 metro, porque é 10 a menos 3. Então, basicamente, eu multipliquei 1000 milímetros para achar 1 metro. E eu também sei que se eu pegar e fizer, vou fazer a parte do decímetro aqui para outro lado. Se eu pegar aqui, ó, se eu fizer 10 centímetros é 100, 10, 100, colocar 10. 10 decímetros é 1 metro. Por quê? Um, um decímetro é 10 vezes 1 metro. Então, 10 vezes 10, 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro. Estou somando centímetros em metros. Eu faço um pouquinho de cabeça assim, mas com o tempo vocês vão fazer também. Então, ó, eu transformei e deixei tudo na unidade de 1 metro. Então, eu posso entender que isso daqui é igual. 10 decímetros é 1 metro. 1000 milímetros é 1 metro. Então, eu entendo que 1000 milímetros é igual a 10 decímetros. Letra feia. 10 decímetros. Então, dessa forma que eu relaciono as unidades. Aqui agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o milímetro cúbico. Se eu levar isso aqui ao cubo, eu vou ter que 10 elevado a 3 milímetros elevado ao cubo é igual a 10 elevado a 3, 10 decímetros elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 vezes 3, 9. Vem da propriedade anterior, que a gente tem um número elevado a outro. Nós multiplicamos os expoentes aqui. Então, 3 vezes 3, 9. 10 elevado a 9 milímetros cúbicos é igual a 10 ao cubo decímetro cúbico. Agora eu achei uma relação entre os dois. Como eu achei relação entre os dois, eu jogo na regra de 3. Aqui eu vou deixar um lado milímetro e o outro decímetro cúbico. Então eu sei que 10 elevado a 9 milímetro cúbico é 10 decímetro cúbico. Se eu tiver 3 milímetro cúbico, quantos decímetros cúbicos eu tenho? Então eu multiplico aqui em cruz, 10 elevado a 9 vezes x. Eu não vou colocar as unidades porque vocês já viram que vão cancelar no exercício anterior, mas é importante colocar para você entender o que está acontecendo. Então aqui eu multipliquei, certo? 10 ao cubo, né? 10 ao cubo. Já ia errar. 10 ao cubo, decímetro cúbico. Então aqui eu vou dividir os dois lados por 10 elevado a 9. Aqui eu vou simplificar, né? Quando eu tenho divisão de expoente, é o de cima menos o de baixo. Então, isso aqui vai ser o mesmo que 3 vezes que multiplica 10 elevado a 3 menos 9. 3 menos 9 é menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. Isso daqui tudo vai ficar um número grande, mas vai ficar assim, ó. 3 vezes
isso aqui, decímetro cúbico. Transformando 3 milímetros em 3 milímetros cúbicos em decímetro cúbico. Certo? Então, vou apagar aqui porque a gente vai precisar de espaço. Da mesma forma que a gente resolve esse aqui elevado ao quadrado, a gente resolve elevado ao cubo. É que aqui, no caso, a gente teve que relacionar com o metro, porque a única referência que a gente tem aqui, se a gente olhar aqui nos anteriores, é que a gente tem a referência ao metro, né? Então, isso aqui são múltiplos do metro. Então, aqui eu precisei encontrar o que relaciona os dois. Que nem aqui já é mais fácil, aqui já está em metro, para transformar em metro quadrado. Então, o quilômetro aqui, ó, 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros. Se eu elevar ao quadrado, os dois lados, né? O que vai acontecer? 1 quilômetro quadrado é o mesmo que 10 elevado a 3 vezes 2, 5 metros quadrados. Esse aqui é o quilômetro quadrado. 3 vezes 2, 6. Olha eu somando. É multiplicação, pessoal. Às vezes nossa mente buga um pouco com muita informação. Prestar atenção. 10 elevado a 6 metros quadrados. Não é soma, é multiplicação. Então, eu achei uma relação de quilômetros quadrados para metros quadrados. Agora eu transformo. Faço a regra de 3. Então, eu só posso relacionar se eu tiver medidas equivalentes. 4 quilômetros quadrados. Aqui eu não sei quanto que vale em metro quadrado, né? Mas eu sei que 1 quilômetro quadrado é 10 elevado a 6 metros quadrados. Então, quando eu multiplicar aqui em cruz, vai ficar assim, ó. X vai ser 4,75 vezes 10 a sexta metros quadrados. Então, eu transformei quilômetros em metros quadrados. Quando é em metros, eu já aplico a regra de 3 ali, meio que direto. Agora, quando eu tenho que transformar por uma unidade aqui, eu preciso, por exemplo, milímetro, aqui que eu fiz, ó. Fiz essa aqui que é milímetro e decímetro. Então, quando eu tenho essas unidades aqui já um pouquinho diferente, eu preciso encontrar uma relação entre elas. No caso, eu tive que encontrar a relação de quantos decímetros tem 1 milímetro, quantos decímetros, isso tudo usando o metro como referência. Por isso que ela vai ser a nossa medida padrão para esses múltiplos e submúltiplos aqui, tá certo? A gente tem que prestar atenção nesse padrãozinho aí, que é o metro. Metro. Prestem atenção nas unidades, nos múltiplos submúltiplos do metro. Agora, por exemplo, para eu converter para gramas, a unidade de referência de massa é quilograma. Tá vendo aqui, ó? 1 quilograma, quilograma. A gente estava trabalhando com metro, agora a gente trabalha com quilograma. É a unidade de referência. Então, eu sei, utilizando a tabela, depois vocês podem olhar com calma, eu sei que 1.000 gramas é igual a 1 quilo. E aí eu quero saber quanto que daria 2,87 quilogramas. É o mesmo que multiplicar por 1.000 aqui, ó. Quando eu resolver a regra de 3, vai ficar assim, ó. X é 2,870 gramas. Que eu coloquei GR aqui, mas é só o Gzinho, que é em grama. Quando eu transformo com quilo, é mais rápido. Então aqui, ó. Como que eu vou transformar em gramas 400 miligramas? Aqui já é diferente. Eu vou apagar aqui para resolver a letra B.
Mas também vamos utilizar a regra de 3. Aqui eu sei que 1.000 gramas é 1 quilo. E eu também sei que 10 elevado a 6 miligramas é igual a 1 quilo também. E de onde que vem isso aqui? Fiz um G bonitão ali. Ó de onde que vem o milho aqui, ó. Miligrama. A gente já sabe de onde vem o miligrama. Aí, se você olhar aqui, tá 10 a menos 3, o milho. Porém, o quilo já tá aqui 10 elevado a 3. Então, aí eu tive que somar as potências. Olha o que eu tive que entender aqui, ó. Pra vocês entenderem. Pra transformar tudo isso daqui e comparar. Então, quando eu tenho aqui 10 elevado a 3 gramas, é o mesmo que 1 quilo. Esse K é da grama, ó, quilograma. Esse K é o 10 elevado a 3. Agora, e se eu tivesse miligrama? Que aqui eu tinha só grama. Aqui eu tenho 1 K grama. Esse K, 10 elevado a 3. Agora, no caso aqui da grama, ela tá assim, ó. 1 sobre 10. Fazendo errado. Por isso por isso que é mais fácil comparar dessa forma aqui. A gente vai começar a mexer com potência aqui, mas essa miligrama aqui, ó, eu vou transformar ela aqui que fica mais fácil. Pra vocês entenderem o que eu estou raciocinando. 10 elevado a 6 miligramas. Essa milha aqui é o mesmo que 10 elevado a menos 3 gramas. Que o milha é menos 3. Quando eu somar esses expoentes, vai dar 10 ao cubo grama, que é o mesmo que eu tinha ali das 1.000 gramas, que é o mesmo que 1 quilo. Então aí eu consigo comparar com quilo. Então quando foge assim do direto do quilo, eu tenho que fazer essas comparações de grama para grama, quilo por quilo. Então, olha o que eu consegui aqui. Eu consegui que 10 ao cubo gramas é o mesmo que 10 elevado a 6 miligramas. Porque os dois são igual a 1 quilo. Então, como que eu encontro 40 miligramas? Aí eu faço a regra de 3. Quando eu fizer essa regra de 3, vai ficar 40 vezes 10 ao cubo, tem que ser igual a 10 à sexta x. O x vai ser igual a 40 vezes 10 ao cubo dividido por 10 a 6. Quando eu fizer ali a divisão da potência de 10, vai ficar 3 menos 6. Fica 40 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é o mesmo que 0,040. Se eu dividir por 100, dá 0,4. Se eu dividir por 1.000, 0,4. Certo? Ó, vou fazer aqui passo a passo. 10 a menos 3. 40 dividido por 1.000. Se eu simplificar isso daqui, eu vou dividir por 10 em cima e embaixo. É o mesmo que 0,04, eu transformando em gramas. Então, olha como é pequeno 40 miligramas. É uma dose bem pequena, às vezes de remédio, mas é o que causa um efeito grande em nós. Então, isso aqui vocês olhem com calma, mas toda vez que tiver unidade, até eu me confundo se eu não prestar atenção, você viu que eu posso errar.
Eu posso me confundir nas unidades porque a conversão de um elemento para outro, eu tenho que usar o quilo como referência para ficar mais fácil. Eu comparo os dois. Então, 40 miligramas, eu preciso encontrar ela em quilos. Tem que transformar miligrama em quilo. E eu tenho que transformar também o grama em quilo. Eu faço a comparação dos dois, quanto que dá 1 quilo em miligramas, quanto que dá 1 quilo em gramas. Aí eu faço a comparação dos dois e aí eu vou encontrar uma unidade em comum entre elas. Então eu vou saber quanto que vale para cada um. E aí eu faço a regra de 3. Certo? Então, resolvendo aqui agora esse exercício, aqui ele fala, sabendo-se que 1 grama de água ocupa 1 cm3, qual a massa de água em quilos contida em um recipiente cujo volume é 300 litros, que os litros representam aqui. Então aqui a gente tem várias unidades para entender. Tem o quilo, a grama, o centímetro cúbico e o litro. Litro é uma unidade também. Uma coisa que as pessoas não sabem, muitos não sabem, mas você sabe, e vai, se não sabe, vai saber agora. 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro, certo? Então, aqui ele está falando que é o mesmo que decímetro cúbico. Então, se eu tivesse 1 decímetro cúbico, quanto que eu teria em metros? Vamos jogar para metros, porque é a comparação a gente entende melhor. Eu poderia jogar direto aqui para centímetros, comparando de que forma? Eu vou fazer direto para centímetros, para vocês entenderem. Ó, 1 decímetro é o mesmo que 10, 0,1 metro. 1 centímetro é 0,01 metro. Então quer dizer que 1 centímetro é o mesmo que 1 decímetro. É o mesmo. Aqui, ó, 1 decímetro é o mesmo que 10 centímetros. Comparando esses dois aqui. Porque, ó, se eu multiplicar aqui por 10, o metro vai ficar igualzinho de cima. Presta atenção. Se eu multiplicar por 10 aqui, ó, 1 centímetro, ó, 10 centímetros. Se eu multiplicar por 10, vai ficar 10,01 metros. Se não entender isso aqui, dá para fazer na calculadora para entender. Mas se eu multiplicar por 10 centímetros, eu descubro aqui, ó, 1 decímetro é 10 centímetros. Então, ele quer saber e se eu elevar ao cubo isso aqui. Vamos elevar ao cubo. Então, ó, 1 decímetro cúbico, né, elevado ao cubo, é o mesmo que 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Aí ele pergunta: 1 quilograma. Não, ele quer saber em quilograma, né? Quantos que cabe em 300 litros? 300 litros é 300 vezes 1 decímetro cúbico, não é 10 ao cubo? Centímetro cúbico. 10 ao cubo centímetros cúbicos. Então aqui, eu tenho esse valor aqui, que é o tanto que esses litros aqui vai estar preenchido em centímetro cúbico. Aí eu tenho uma relação que é ele fala aqui, né, que 1 grama de água, ele ocupa 1 grama ocupa 1 centímetro cúbico. Então aqui, o que ele está acontecendo aqui? Essas gramas aqui, isso aqui já está transformado em gramas praticamente.
Porque, ó, se eu pegar aqui, ó, 1 grama ocupa 1 cm3. Quantas gramas ocupa 300 vezes 10 ao cubo centímetro cubo? Ó, 1 grama ocupa 1 cm3. Quantas gramas X ocupa 300 vezes 10 ao cubo centímetro cúbico? Basicamente, quando eu multiplicar em cruz, o X vai ficar sozinho e vai ficar assim, ó. 300 vezes 10 ao cubo gramas. Só que ele não quer em gramas, ele quer em quilos. E eu sei que 1 quilo é igual a 10 ao cubo gramas. Então, esses 10 ao cubo aqui, gramas é o mesmo que 1 quilo. Então, vai ocupar 300 quilos. Muita conversão, muita coisa. Então, a gente precisa dominar essas transformações aqui. Precisa fazer bastante exercício. Eu vou continuar aqui, vou fazer o 5. Tem outra transformação. Se tiver dúvida, volta ali, entenda. Sabendo-se que 3,4 gramas de mercúrio ocupa 1 cm3, qual é a massa em gramas, aqui já está em gramas, que é ocupada por 20 litros dessa substância. Então já sei de novo ali, ó, eu já tinha feito, né, que a relação do decímetro cúbico. Então eu sei que 1 decímetro cúbico vai ser o mesmo que 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Acabei de fazer a relação, porque 1 decímetro cúbico é 1 litro. Se eu multiplicar por 20 decímetros cúbicos, vai ser o mesmo que 20 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos. Eu sei que 13,14 gramas ocupa 1 centímetro. Então, eu sei, ó, 3,14 gramas ocupa 1 cm3. Se for 20 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos, quantas gramas vai ocupar? Quando eu multiplicar em cruz, vai ficar 13,4 vezes 20 vezes 10 elevado a sexta gramas. Vai ser o X aqui, que eu quero encontrar. Aqui agora, é 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2, o zero some, vezes 10 a 6 gramas. Ele quer em grama, deixa em grama aí. Certo? Transformei rapidamente, mas é ruim assim de trazer uma explicação boa, mas essas transformações você tem que treinar, 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 começar a entender essas potências e resolver elas, tá bom? Então, olhe com calma, parte por parte, e faça essas transformações na sua casa. Pega você e faça. E para transformar em horas, minutos e segundos, aqui eu coloquei esses exercícios porque as pessoas erram muito. Por exemplo, 14, aqui tem 14 horas, mais 0,5 horas. Aí, aqui a hora já tá em hora, né? E agora os minutos aqui? Vai ter que transformar isso aqui em minutos, né? Porque aqui tá em hora quebrada, né? Não tá um valor inteiro. 0,5 hora, eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então é o mesmo que eu pegar 0,5, transformar o H em 60 minutos. Se eu fizer isso, vai ser 14 horas e 30 minutos. E aqui, ó, 12,42 horas. É 12 horas mais 0,42 de hora. E 12 horas mais 0,42, 0,42 vezes 60. 12 horas mais, vamos colocar aqui, vai dar vezes 60, né? 60 vezes 0,42. 0, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 4, 24, mais 1, 25, 6 vezes 0, 0, mais 2, 2. E aí, como tem um 0 aqui, 252. Só que esses 252 minutos tem mais que horas aqui. Tá certo isso? Ah, não, tem duas vírgulas, né?
é 25,2. Errado, 25,2 minutos. Que aqui são duas vírgulas. Ó, 0,42 vezes 60 são duas vírgulas. Então vai ficar os zero, né? Multiplicando tudo zero. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. 6 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Essas duas casas aqui vão me colocar a vírgula aqui, 25,2. Só que aqui ainda tem uns números quebrados que eu posso colocar em segundos. Então, 25 minutos, então deu 12 horas, 25 minutos, mais 0,20 segundos aqui. Só que isso daqui eu tenho que transformar em segundos. Eu sei que 0,2 minutos, isso daqui vai me dar, eu tenho que multiplicar por 60 também, porque eu tenho que transformar em segundos. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes o 60 vai dar 1,20. Então, 12 horas, 25 minutos e 12 segundos. Certo? Então, basicamente é isso. Tá um S grande, mas é um S minúsculo. Então, façam esse aqui de baixo, o C. Façam o C. Façam a letra C. Vou apagar aqui. Já entenderam? Quando eu trabalho com horas, eu trabalho com o número 60, né? 60 minutos é 1 hora, 60 segundos é 1 minuto, e assim por diante. Aí eu fraciono, vou fracionando até encontrar a medida exata. Para avançar na aula, parte 4, ordem de grandeza e notação científica. Às vezes a gente tem um número muito grande e a gente precisa expressar ele de uma maneira assim que a gente consiga medir de alguma forma mais fácil. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, colocar em notação científica. E o que é colocar em notação científica? É a gente pegar, aqui é um número que vai ficar em notação científica, a gente pega um valor A que vai ser um valor entre 1 e 10, não pode ser 10 e não pode ser menor que 1. Ele tem que estar entre 1 e 10. Então ele pode ser 1, 2, 3, e entre eles os números, né? Pode ser 1, 1,1, 1,2, pode ser, tem as vírgulas. Então é entre 1. Se eu pegar ali uma linha, né? Se eu pegasse assim no eixo cartesiano. Aqui é o 1 e aqui é o 10. O 1 entra e o 0 é bolinha aberta. O 10. Aqui, bolinha aberta. Então tudo que tiver aqui dentro pode ser um número da letra A. Vezes 10 elevado a n. E esse n aqui é um valor inteiro. Um número inteiro. Não pode ser um número fracionado. Se eu deixar dessa forma, eu escrevi em notação científica. Então, por exemplo, se eu tivesse um número assim, 1, vou colocar assim, 127 quilômetros. Para eu deixar em notação científica, eu tenho que pegar e fazer assim, ó. O 127 vai ficar 10 elevado a 3 metros. Notação científica é metro. Esse metro aqui, beleza, 10 elevado a 3, beleza. Agora, esse 127 eu tenho que transformar em 1,27. Porque não pode ser maior que 10, nem menor que 1. Então ele tem que estar aqui no meio. Só que esses dois aqui, essas duas casas aqui que eu tive que andar para lá, eu vou ter que somar aqui nesse expoente aqui em cima. Eu andei duas casas, eu somo 2 ali no expoente. Porque eu voltei as casas. Nada mais é, o que eu estou fazendo ali? Vou fazer aqui embaixo. Vou colocar aqui, 127 quilômetros. Eu transformei quilômetros em metros, vai ficar 127 vezes 10 ao cubo metros. Agora eu preciso representar isso aqui
com um número vezes um valor multiplicado por 10 que dê essa potência. Então, esse número vai ser 2,7 vezes 10, que vai dar 127, ou esse número vai ser 1,27 vezes 10 ao quadrado, que vai me dar 127. Ou esse número vai ser 0,127 vezes 10 ao cubo, que vai dar 127. Percebe que eu não alterei nada. Só que o único número que me dá aqui, para eu deixar na base aqui, entre o 1 ali, do 1 até o 10, né, sem entrar o valor 10, é o 10 ao quadrado. Então eu transformo esse 127 em 1,27 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Aqui eu tenho base igual, vou somar os expoentes. Então 1,27 vezes 10 elevado a 5 metros. Então, transformei em notação científica, tá certo? E os números que estão aqui, todos esses números aqui, ó, eles são chamados de números significativos. E a gente vai entender daqui a pouco. Então, os 127 são os números significativos. Aí, esse valor aqui, ele é chamado de ordem de grandeza. Então, por exemplo, se eu tivesse que saber a ordem de grandeza desse 20 aqui, eu tenho que transformar em metros, né? Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 2 metros, que os centímetros é 10 a menos 2. 10 a menos 2, então aqui eu já transformei em metros. Agora, como esse 20 aqui, ele não tá aqui ainda do jeito que eu gostaria, por quê? Porque eu preciso deixar isso aqui em notação científica. Eu preciso, que nem aqui no caso, tá assim, ó. 20 vezes 1 sobre 10 ao quadrado, tá? Metros. Aqui no caso, esse 20, eu preciso transformar ele em, por exemplo, 2 vezes 10. Ou 0,2 vezes 10 ao quadrado. Só que como eu preciso estar entre 1 e 10, isso aqui não me serve, tem que ser o 2 vezes 10. Porque aqui, ó, o primeiro número, que é aquele A, ele precisa estar entre 1 e 10. Então, eu tenho que transformar esse 20 no número entre 1 e 10. Então, vai ficar 2 vezes 10 vezes o 10 a menos 2. Eu só mudei aqui só para vocês entenderem o que vai acontecer. Isso aqui é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 1 metros. Esse menos 1 aqui é o número inteiro, é a ordem de grandeza aqui desse desse valor aqui, desse número, tá bom? Então esse n aí é a ordem de grandeza dele. E se eu transformar esse daqui? Já está em metros, né? Só que eu preciso deixar um valor entre 1 e 10. Isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó. Olha, ó, a ordem de grandeza está aqui em cima. Como que eu transformei? Da mesma forma que eu fiz nos outros. Eu preciso deixar entre 1 e 3, então eu só reescrevo aqui com potência de 10. E aqui? Aqui também, ó, já tá. Já tá em notação científica. Já tá, ó, 7,8 vezes 10 a quinta. Qual que é a ordem de grandeza? O 5. E se eu fosse falar de número significativo? Quantos números significativos eu tenho aqui? Aqui eu tenho esses números significativos. Aqui eu só tenho 2 números, né? E aqui tenho 2 números. E o que são essa história de número significativo? Para que serve isso aí? Nada mais são do que formas de medir.
Então, eu coloquei aqui essa figura para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa parte de número significativo. O número significativo é aquele número que eu vou colocar aqui uma medida qualquer, por exemplo. Se, por exemplo, eu fizer um tracinho aqui, ó. Vocês conseguem me dizer exatamente se a água tivesse preenchida aqui na jarra? Nesse nível. Que tá cheio de água, ó. É pintar com outra cor. Vocês conseguiriam me dizer quantos milímetros, quantos mililitros de água tem aqui? É difícil, né? Por quê? Porque eu não tenho uma precisão. Então, esses números significativos, eles vão me dar a precisão com que eu estou medindo as coisas. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, que a gente utiliza bastante, uma trena. Digamos que você tem lá o seu quarto, vou desenhar aqui do lado. Você tem o seu quarto, aí você pegou a trena, que você quer trocar o piso do quarto. E o quarto aí é 4 aqui e 3 aqui, né? Você tem 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Só que, na hora que você foi medir, a medida aqui deu 2,98763,192. E aqui deu 3,991234. É assim que você procura as medidas na trena? Você consegue encontrar essas medidas aqui? Por exemplo, aqui, ó, você pegou aqui, ó, 3, né? Aí você tem os milímetros. Mas como que eu vou encontrar essas medidas aqui? Certinho, precisamente. Se encontrar ali, ó, precisamente, exatamente aonde está isso aqui? Não, não consigo. Então, o que que aconteceu? Aqui você utilizou uma ferramenta de medida que utiliza o milímetro como unidade. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 metros, 10 centímetros e 1 milímetro, eu consigo medir? Consigo medir isso aqui. Consigo medir aqui esses números. Depois da vírgula, eu consigo medir 3. Porque a menor unidade que eu consigo medir aqui está em milímetros. Então, esses números que eu consigo medir são chamados números significativos, são os números que eu consigo medir no instrumento. E, para curiosidade, esses números vermelhos aqui são divisores de 10 que aparecem nas trenas. Tá? Deixa eu ver aqui. Que são divisores de 10 que aparecem na trena. E também a gente tem aqui em cima em polegada, que é utilizado lá nos Estados Unidos. Algumas medidas aqui em polegadas. Tá vendo? Aqui, ó, tá com 2 polegadas. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2 aqui quer dizer que essa trena tem 2 polegadas. Representada assim, eu vou escrever. Aqui, ó, 2 polegadas. 3 polegadas. 1 polegada. E assim por diante. Então, eu posso medir em polegadas. E algumas vêm também em pés. Medida em pés. Tá bom? Porque são medidas utilizadas em outros países que não utilizam o sistema internacional. Então é para isso que serve os números significativos, para eu medir as coisas com precisão. Eu vou colocar outro exemplo aqui. Você tem um terreno, tem 500 metros de terreno por 500 metros, um quadrado. Só que quando eu fui medir o terreno, deu 499,1
17998. Eu vou representar um número desse daqui no projeto, desse terreno, não vou representar, porque não tem necessidade. E eu posso colocar 500. Essas precisões aqui, se eu for executar alguma coisa que precise, aí eu vou utilizar ela. Mas no caso, eu arredondo para 500 metros, porque é a medida mais fácil de eu compreender. Não tem necessidade essa medida aqui, porque qual o instrumento que eu utilizei para medir, para encontrar essas medidas? Para começar, é isso daí. Qual instrumento que eu utilizei? Se a pessoa que vai conferir, ela vai utilizar a trena, vai só ter milímetro. Então, eu poderia ter colocado ali 500. Por exemplo, eu poderia colocar assim. Eu poderia ter colocado 499 metros, 10 centímetros e 5 milímetros. O máximo, isso aqui, ó, em metros. O máximo que eu poderia fazer. Porque a maioria dos instrumentos ali em obra é milímetros, no máximo. Tá bom? Então assim a gente encerra a primeira aula de introdução. Façam aqui, ó, esses exercícios, refaçam todos, para vocês entenderem como que funcionam essas transformações. Se você tiver dúvida com regra de 3, você olha as aulas de matemática base. E se tiver alguma dúvida, pode escrever também. Às vezes eu penso um pouquinho rápido assim, vou um pouco mais rápido, mas é porque é costume meu, então eu busco retomar e tento buscar uma forma de explicar para vocês, tá bom? Então, revisando aqui, ó, vocês aprenderam sobre o que a física estuda, vocês aprenderam as áreas da física, vocês aprenderam como que mede grandezas, qual que são as unidades do sistema internacional, os múltiplos e submúltiplos. Vocês aprenderam como que converte as unidades. Vocês aprenderam também um pouquinho aqui sobre ordem de grandeza e notação científica, que vai ser utilizado mais vezes. Inclusive, todas as respostas finais deixem notação científica. Os exemplos aqui que eu dei sobre ordem de grandeza, para vocês entenderem, né? Aqui ordem 1, ordem 3 e assim por diante. E para que servem esses algarismos significativos? São valores que eu consigo medir. Se eu colocar um instrumento de medição, eu vou encontrá-los. Tá bom? Então aqui a gente encerra essa primeira aula. A próxima aula nós já vamos dar introdução à cinemática. Fechou? Aí aguardo vocês. E tiver alguma dúvida, vai mandando. Pode mandar no comentário. Eu vou estar buscando auxiliar vocês aí da melhor forma possível. Às vezes posso estar falando um pouco mais rápido, às vezes tem alguma conta que passa direto, mas o objetivo, eu quero que vocês entendam um conceito da aula, tá bom? Entendam um conceito que é mais importante, o restante é matemática. Aprenda o conceito, sabe o conceito? Vamos aplicar, o restante é matemática. Aí a matemática já é outra história.